Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Como um colecionador e um colecionador das antigas, e quase do início da história em quadrinho no mundo, mas da história em quadrinho no Brasil, eu posso dar um depoimento muito interessante para vocês a respeito da questão da sensualidade, principalmente, logicamente, a sensualidade feminina nos quadrinhos. E eu não estou falando nem daquele nicho, daquele viés que é muito tradicional do erotismo nos quadrinhos, é muito antigo. Nossa, é dos anos 60, né? Ou talvez até antes, se você for buscar o traço do Alex Raymond lá no Flash Gordon, nos primórdios dos quadrinhos de heróis, você já vai perceber que a Dale Arden, a namoradinha dele, era bem bonitinha e bem sensualzinha, né? Ela fazia caras e bocas, ela tinha umas poses muito bonitas, tal. Era uma sensualidade muito discreta, muito bem educada, mas já havia ali isso. E isso progrediu naturalmente, espontaneamente, organicamente, para a publicidade. Muitos artistas que eram da publicidade foram para as histórias em quadrinhos. Você quer ver um bom exemplo? John Romita, o mestre John Romita, o pai do John Romita Jr., que, na minha opinião, era até melhor do que o filho, já tinha um traço muito bonito, muito provocante, sutil, educado, gentil, com as meninas do Peter Parker, as duas namoradinhas famosas do Peter Parker, a Mary Jane Watson e principalmente Gwendolyn Stacy, a primeira namorada do Homem-Aranha. Isso ali já estava ali. E isso daí foi progredindo naturalmente, espontaneamente, por uma questão de apelo comercial. Vendia mais você ter imagens de bonitas garotas, mulheres bonitas nos quadrinhos. Isso é a coisa mais antiga do mundo. Infelizmente, de 2010 para cá, começou a pesar com a mão muito pesada de uma censura ideológica contra esse modelo. Né? A mulher bonita, a mulher sensual, não pode ter privilégios, não pode ser favorita de ninguém. Né? É ao contrário, nós temos que enaltecer as imagens alternativas, os grupos, as minorias, que eu sempre questiono essa palavra minorias, que de minorias isso não tem nada, tá? Minorias são as mulheres bonitas, essas sim são minorias. Mas é um termo que é usado aí genericamente há muitos anos e de uma forma muito repetitiva e cansativa. Eu até espero que nós já estejamos no final dessa fase, dessa moda que dominou as histórias em quadrinhos, o cinema, as séries de televisão, de uma maneira muito agressiva, de 2010 até 2025, e que isso agora esteja já desaparecendo e nós possamos voltar a ver um equilíbrio natural. Ou seja, em qualquer produção, seja nos quadrinhos, seja numa série de TV, seja no cinema, você tem o mesmo espaço para tudo. O espaço para pessoas normais, né, que não são tão bonitas assim, e espaço para pessoas muito bonitas. Você vê que até no universo masculino, aqueles grandes astros que eram belíssimos, né? O Tom Cruise, olha, meu Deus, agora vai me faltar um nome aqui. Mas, enfim, aqueles atores que ficaram famosos por serem extremamente bonitos caíram em desgraça. Não conseguiram mais espaço no cinema, né? Com raras exceções. O caso do Henry Cavill, por exemplo, que fez o Super-Homem, que é um cara muito bonito, não resta dúvida nenhuma. Logicamente, mas a Gail Gadot, que faz a Mulher Maravilha, é muito bonita. Com certeza é. Mas você vai notar que são detalhes. Na sua maioria, principalmente nos quadrinhos, essa beleza agressiva, sensual das personagens foram ficando para trás, tá? E aqui eu trouxe apenas alguns exemplos para provar a vocês que essa história é muito antiga. Mulher bonita sempre vendeu muito em qualquer área, em qualquer aspecto da vida, em qualquer tipo de propaganda, de publicidade, isso sempre aconteceu. Um exemplo muito bacana é essa arte aqui. Essa arte aqui, que é o DC Cover Girls.
É uma arte belíssima, é um livro espetacular, com muitas artes de um dos meus artistas favoritos, que eu já mostrei em dezenas de vídeos aqui, que é o Adam Hughes, que faz essa versão da Mulher Maravilha extremamente sensual, né? Eu acho até que ela lembra, apesar do cabelo preto, ela lembra na fisionomia, no jeito que ela lembra a Sydney Sweeney, que tá na moda, né? Tá na moda, como se fosse uma grande novidade, uma mulher bonita e sensual vender qualquer coisa. É a coisa mais velha do mundo. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso. E aqui com o traço antigo do criador dela, do professor Marston, né? William Moulton Marston, né? Ele tem um nome assim bem complicado. Mas enfim, isso aqui é um belíssimo exemplo. Esse livro aqui é espetacular com as Cover Girls. Para você ter uma ideia que a DC chegou a criar uma série chamada DC Cover Girls, que reproduzia em estátuas, em 3 dimensões, as personagens da DC Comics. A DC Comics, que é muito mais conservadora do que a Marvel, né? Todo mundo sabe disso. A Marvel é muito mais arrojada, é muito mais progressista, né? Aceita qualquer modismo e incorpora qualquer coisa. A DC não. A DC sempre foi mais tradicional, demorava mais a aceitar modismos, né? Mas a DC Comics, nos anos 90, chegou a criar essa série, DC Cover Girls, com várias estátuas, inclusive estátuas das atrizes, aí eu já falo atrizes, das personagens da DC Comics de uma maneira bem bonita e muito bem retratadas, por artistas como, por exemplo, o Adam Hughes, que foi um dos mestres das capas das belíssimas mulheres da DC Comics, né? E muitos outros artistas embarcaram nessa história. Você quer ver um artista brasileiro que era um mestre, ainda é um mestre no traço feminino, que é o Mike Deodato. Né? O Mike Deodato é um excelente artista para mostrar a sensualidade do corpo feminino. Ele mudou de estilo, ele desenhava nos anos 90 uma coisa muito próxima do estilo Jim Lee, né? Que todo mundo nos anos 90 tinha que imitar o Jim Lee, e ele embarcou nessa para poder conseguir um espaço no mercado dos quadrinhos americanos, conquistou esse espaço e depois desenvolveu o traço dele sem perder a sensualidade, sem perder a feminilidade. As meninas do Deodato continuam sendo extremamente bonitas e extremamente sensuais. Né? Ele buscou um equilíbrio com uma personalidade muito grande. Um exemplo muito bom é o Deodato. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, e é lógico que eu não posso deixar de falar, por exemplo, de um dos grandes gênios dessa arte, né, da sensualidade feminina nas histórias em quadrinhos de super-heróis. Eu não estou nem falando de um outro nicho, que é as histórias mais eróticas mesmo, que é o caso do Milo Manara, é o caso do Serpieri, Paolo Eleutério Serpieri, e outros, muitos outros. Muito bem, eu vou falar, por exemplo, de Frank Cho. Frank Cho é o gênio do traço feminino, é um dos melhores artistas das meninas. Ele desenha mulheres muitíssimo bem e mulheres que são sensuais sem fazer esforço. É o que eu brinco, né? Eu brinco com a Sharon Stone, com a Marilyn Monroe, se eu for lá no passado mais distante, e, logicamente, com a Sydney Sweeney. São mulheres que são extremamente femininas e são de uma sensualidade muito natural, muito espontânea, sem fazer esforço. E são as meninas do Frank Cho. Né? Ele fez agora, recentemente, inclusive, esse aqui, que até saiu no Brasil, tá? O Fight Girls, Torneio de Campeãs, que é uma história em quadrinho, basicamente, de uma sensualidade e que trata as mulheres de uma maneira muito respeitosa, muito bacana mesmo. Trabalho maravilhoso do Frank Cho. Outro artista que eu considero maravilhoso nessa arte está aqui, ó. É o Terry Dodson. O Terry Dodson, meu filho, desenha as mulheres de uma maneira espetacular, sem em nenhum momento ser agressivo, sem em nenhum momento desmerecer. Pelo contrário, ele agora está desenhando uma série chamada Adventure Man, que já está bem adiantada mesmo, já saíram 3 volumes, né, de hardcover, né, quer dizer, material já consolidado de Adventure Man, em que o título é Adventure Man, mas a atual Adventure Man é uma mulher, é a filha do Adventure Man original. E ele só teve filhas. Então é uma história basicamente de mulheres de todos os tipos, de todas as formas, mas todas elas
com nacionalidades, inclusive meio de traços, né, físicos bem diferentes, e todas elas muito bonitas. Então isso é muito natural. Um dos marcos dessa sensualização dos quadrinhos de super-heróis aconteceu profundamente nos anos 90. Nos anos 90, isso praticamente se tornou uma regra, uma necessidade, uma obrigação. Então, mesmo o ícone, por exemplo, como a Mulher Maravilha, passou a ter capas e ter pin-ups geralmente muito sensuais, tá? Foi um modelo, foi um estilo. Não vou dizer para vocês, foi a melhor época. Não, não foi. Houve um certo exagero e o equilíbrio vem sempre depois. No primeiro momento em que você abre uma ideia, uma tese, uma questão, ela geralmente explode e se torna um modismo. E depois ela vai buscando um equilíbrio gradual. Isso é normal, isso é da cultura. A cultura do mundo sempre foi assim, tá? E um exemplo muito clássico desses anos 90 maravilhoso está aqui, é a Witchblade. A Witchblade praticamente foi criada para ser sensual. Tanto é que ficou muito difícil de aceitar a Witchblade posteriormente, quando se quis fazer dela um modelo mais normal, sem exageros, sem excessos de sensualidade. Aí ela se tornou uma personagem meio sem graça, meio sem nexo, meio sem público, né? Logicamente, isso tudo tem uma tendência a buscar um equilíbrio. E se os autores souberem trabalhar bem a personagem da Witchblade, para além da sensualização excessiva dos anos 90 ou da censura excessiva dos 2010, a personagem tem muito campo para ser explorada. Basta haver equilíbrio, bom senso e, acima de tudo, talento e criatividade. Tá? Ou você quer ver vários artistas? Eu vou trazer um artista atual que eu considero muito bom e que tem um traço assim extremamente sensual das meninas. Eu vou falar aqui do italiano Simone Bianchi. O Simone Bianchi está aqui essa capa linda da Medusa, que é outra personagem, né? Eu adoro os Inumanos, tá? E ela é a rainha dos Inumanos e ela é absolutamente sensual. Ela nasceu para ser sensual nos anos 60. Tá, gente? A Medusa, a namoradinha, a esposa, a rainha do Raio Negro, ela já nasceu dona de uma sensualidade exuberante, né? Quem melhor retrata a Medusa dos Inumanos sempre bota ela em trajes que marcam muito bem o corpo dela, que mostram uma elegância extremamente sofisticada, porque a Medusa é essencialmente sofisticação, tá? Inclusive porque o grande charme dela, o grande poder dela é o cabelo, né? É o cabelo. Logicamente que ela faz um paralelo um pouco mais suave da famosa Medusa da mitologia, mas muito adequado e que pode ser aproveitado com muita propriedade se o autor souber trabalhar, né? E na linha dos homens que sabem traçar a mulher de uma maneira espetacular, eu já citei aqui, mas eu vou trazer umas duas capas dele, do Adam Hughes. Aqui, esse livro também é um espetáculo, Cover Run. Cover Run é fantástico com os desenhos do Adam Hughes. Adam Hughes é absolutamente impecável e é um talento, né? Que ele acima de tudo é um capista, né? O negócio dele é desenhar capas, até porque ele é muito detalhista, ele demora muito a produzir a obra dele, então ele não é muito querido para fazer miolo, desde os anos 90, quando ele começou. Aqui mais um livro do Adam Hughes, arte do Adam Hughes. Olha que espetáculo essa moça aqui, né? Espetacular mesmo. E qualquer uma que ele desenha, olha aqui, a vampirela dele aqui. Ele é absolutamente espetacular. O que eu quero dizer com tudo isso, resumidamente, é o seguinte: a sensualidade faz parte das histórias em quadrinhos como todos os outros temas. É muito natural isso. O John Byrne, por exemplo, quando trouxe a mulher Hulk para os holofotes lá nos anos 90, ele fez um trabalho absolutamente excepcional, imaginando ela como uma mulher belíssima, uma mulher grande, forte, poderosa, sem perder a feminilidade, a sensualidade e o aspecto feminino.
A Mulher Hulk do Byrne é um excelente exemplo de tudo isso que eu estou falando. Quando o Byrne começou a fazer a Mulher Maravilha, ele continuou, ele manteve todos os traços tradicionais da personagem, mas botou um componentezinho de ser uma mulher muito atraente. Uma coisa que sempre foi cantado na Mulher Maravilha, sempre foi, né, declamado da mulher. É uma mulher extremamente bonita. Lógico, por isso ela é, né, a famosa Mulher Maravilha. Não resta dúvida. Mas poucos autores souberam usar esse aspecto dela como um grande poder. Um poder de sedução, um poder de fazer os outros, ela obrigar os outros a fazer o que ela quer, muito além do laço da verdade. Está muito além disso. E o próprio Jorge Pérez, que fez um dos momentos mais extraordinários da Mulher Maravilha, mantendo uma sensualidade velada, discreta, nunca deixou de colocar ela no patamar que ela merece, de ser uma das mulheres mais bonitas do universo dos quadrinhos e é uma mulher extremamente consciente do seu poder e da sua força. Isso é espetacular. E alguns autores souberam usar isso com muita propriedade, outros nem tanto. Outro que conseguiu também esse trabalho com a Mulher Maravilha foi o Yannick Paquette, numa pequena fase da Mulher Maravilha que ele desenhou com muito talento, com muita competência e botando muita sensualidade na Mulher Maravilha, sem perder o foco da história, do principal, do enredo, que é o mais importante, não resta dúvida. Mas se ela tiver traçada, desenhada como esse ícone de beleza que ela nunca deixou de ser, a história fica infinitamente melhor, mais interessante. Tá? Nesse ponto, a fase nova da Mulher Maravilha, do Tom King, está contraditória, porque ao mesmo tempo que o artista está traçando ela como uma mulher extremamente bonita, retrata ela muito próximo do que ela realmente representa, o Daniel Sampere faz isso na fase mais nova da Mulher Maravilha. O Tom King, que está escrevendo a história, quer dizer, é o dono da narrativa, em nenhum momento faz uma reflexão a respeito desse assunto. Em nenhum momento coloca a Mulher Maravilha numa situação em que realmente a beleza dela conta. Pelo contrário, ele está fazendo questão de tratar ela como uma entidade, como alguém acima da feminilidade ou da sexualidade. Não, ela é uma entidade, é uma coisa assim que perdeu a humanidade. Eu canso de falar, já falei isso em diversos vídeos. A Mulher Maravilha do Tom King é uma mulher desumana, é uma mulher que perdeu a humanidade, não tem mais empatia. E a essência da Mulher Maravilha não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ser uma mulher extremamente bonita, extremamente sensual, que aparecia isso na série de televisão dela. A própria Gail Gadot usa isso quer dizer, não é ela, né? Quem escreveu a história, quem escreveu o roteiro, coloca ela como centro de uma mulher muito bonita, extremamente atraente, tá? Mas o Tom King, infelizmente, quis abrir mão totalmente disso e, na minha opinião, não está escrevendo uma história que se pareça com as origens, com o melhor da Mulher Maravilha, tá? A sensualidade sempre esteve presente nos quadrinhos, mesmo antes dos super-heróis, permaneceu durante eles, aumentou muito nos anos 90 e depois caiu para um ritmo um pouco mais legal. Algumas histórias, por exemplo, da Viúva Negra, da Miss Marvel, da Marvel, também elas passaram a ter uma importância mais equilibrada, mas não perderam a feminilidade, que é uma coisa que eu acho mais do que fundamental e espero que em breve esse aspecto da sensualidade feminina apropriada, adequada, com equilíbrio, com bom senso, volte a pertencer às histórias em quadrinhos de super-heróis, porque isso atrai um público muito grande. Basta você ver, se você acompanha quadrinhos no Instagram, por exemplo, você vê quantas capas alternativas estão sendo produzidas diariamente por artistas excepcionais, que têm um traço maravilhoso, para vender histórias em quadrinhos convencionais. Quer dizer, a capa que tem uma mulher bonita, sensual, vende muito mais do que as capas tradicionais que vêm sendo censuradas absurdamente por essa
ideologia que domina a arte de uma forma geral e os quadrinhos de uma forma específica. Tá bom, gente? Fica aqui esse papo para vocês discutirem, conversarem, opinarem. Chegou até aqui? Deixa o gostei. Não gostei, faz parte da brincadeira. Se inscreva no canal e até a próxima.